Boa noite, Diana. Boa noite, Bob Milk. Começando mais um Como é Bom Ser Nerd, de noite de novo. De noite de novo. Gente, eu queria que isso virasse um hábito, sabe? Eu acho tão mais legal as coisas à noite. Para quem não viu, o outro programa que foi à noite, a gente tá querendo dizer o quê? Porque a gente geralmente grava durante o dia, né, Diana? Bem cedinho, gente. E aí, esse programa, o outro sobre doramas, também a gente gravou à noite. Por isso que a gente tá lembrando disso. Mas vamos aqui para as notícias, Diana. Vamos para as notícias, Bob Milk. Eu tava vendo aqui uma série de notícias de animes e vi que os fãs de One Piece estão muito bem servidos para este ano e para o próximo. Sem dúvida nenhuma. Viu? Só para começar, a obra do Eiichiro Oda terá uma animação especial de 2 partes, em parceria com a Lego na Netflix. Só ser com Lego já achei massa. Já é legal, né? A estreia está marcada para 29 de setembro, já agora de 2026, no streaming, recontando as peripécias do bando do Chapéu de Palha em versão minifigura. Deve ser bem fofinho, gente. Aí depois temos o aguardadíssimo remake, né, da obra, produzido pela Wit Studio, em parceria com a Netflix, que já tem data marcada aí de estreia, né? The One Piece. O nome agora é The One Piece. Chega à plataforma em fevereiro de 2027, trazendo os episódios aí mais longos, com animação mais moderna, recontando a saga East Blue. Vai ver, Bob? Gostou? Com certeza vou ver. Eu também vou ver. Tô curiosa, hein? E pra fechar com chave de ouro, a Netflix confirmou que a 3ª temporada do live action, focada no épico arco Alabasta, que é um dos meus favoritos, chega ao catálogo em 2027. Meus amigos, a era dos piratas aí não vai parar tão cedo. De jeito nenhum. Mas e aí? Qual desses lançamentos vocês estão mais ansiosos para ver? Vamos deixar lá nos comentários? Tem mais, né, Bob? Crunchyroll tá aí, com os episódios rolando, né? Um bocado. Como se isso não fosse Sim. suficiente. Crunchyroll vai lá, assiste teu episódio lá do One Piece, porque tá bombando com... Quantos episódios tá, Bob? Tu lembra? Mais de 1000. Por aí, eu já perdi a conta faz tempo, viu? É muito episódio, gente. É o maior de todos, né? Nunca vi nada não termina, dessa forma. Não termina, gente. E eu também soube de um filme à mão que tá chegando aí nos próximos dias aí. Gente, olha só, bora lá. É muita coisa. Bob, o que você traz aí pra nós hoje? Pra galera ligada na literatura de fantasia e ficção científica, nosso glorioso, querido mestre Brandon Sanderson continua provando porque é um dos autores mais produtivos do planeta. Ele anunciou oficialmente o lançamento de Blightfall, o aguardado primeiro livro de sua nova série chamada Riftwake, que chega às livrarias já, 1º de setembro de 2026, prometendo uma mistura fascinante entre alta fantasia e exploração espacial. A obra vai trazer um sistema de magia inédito e promete ser uma porta de entrada épica, tanto para novos leitores quanto para fãs veteranos da sua escrita. E as novidades ainda continuam, viu? Não pararam aí, não. Conte mais. Sanderson tá criativo. Você falou, é um dos mais produtores do mundo, né? Então, bora. O lendário universo compartilhado, a Cosmere, tá? Guarde esse nome. Segue em plena expansão com edições especiais ilustradas, além de novos materiais e complementos focados na série Stormlight Archive, desembarcando no mercado ao longo deste ano, tá? Se você é apaixonado pela world building gigante, sistemas de magia super bem estruturados e tramas interconectadas, já prepare espaço na estante e coloque esses lançamentos todos no topo da sua lista de leitura. Aviso está dado. E agora a gente vai para um rápido intervalinho comercial, Bob Milk, e em seguida a gente volta com o nosso convidado. Com certeza. Para um bate-papo, que ele já está aqui, ó, e produziu a mesa toda. E no nosso papo principal de hoje, o assunto não poderia ser outro, Bob Milk, leitura. Para explorar esse universo, temos o prazer de receber o Ítalo Lennon, ele que é enfermeiro, gente, especialista em gestão de saúde pública, mas que também traz uma bagagem incrível na vida literária. Há 3 anos, o Ítalo atua como mediador do Clube da Confeitaria Sublime, o clube de leitura mais duradouro em atividade aqui em Fortaleza. E com 4 participações na Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Ele fez história na edição de 2026 ao integrar a programação oficial do evento como mediador de mesa. Apaixonado por livros e pela transformação que a leitura provoca,
O Ítalo veio trocar uma ideia com a gente. Seja muito bem-vindo, Ítalo. E é meu amigo, gente. Meu vizinho, futuro vizinho. Mas já é vizinho, Exatamente. né? Somos futuros vizinhos. Estamos aí na ansiedade, né? Conta aí pra gente, ó. Todo leitor apaixonado, ele tem uma porta de entrada, né? Ele começa em algum momento, por algum livro, algum autor, né? Específico. Como é que os livros surgiram aí na tua vida? Como é que foi esse relacionamento se desenvolveu? Tu lembra, assim, a tua obra, a que tu começou? Tu lembra o primeiro livro que tu leu na vida? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês para falar de uma coisa que eu gosto muito, né? E assim, eu iniciei na leitura de uma forma que eu costumo dizer que é bem clássica, né? Assim, acho que a maior parte das pessoas, quando remete ao início na leitura, lembra das histórias em quadrinhos. Que eu sou da geração que chama de gibi, né? Então, a gente vem daquela geração que chama história em quadrinho, HQ de gibi. E a mais clássica de todas para qualquer criança brasileira é Turma da Mônica. Então, Sim. é até algo que me emociona muito quando eu vejo Maurício de Souza e tal, porque eu considero ele como um dos meus verdade. professores, assim, na leitura. Então, comecei com o gibi da Turma da Mônica, mas logo fui, depois, né, de aprender a ler, depois de alfabetizado, comecei a explorar os livros, né, muito naquela vertente mais educativa, do paradidático, naquilo que era imposto pela escola. Só que eu era uma criança diferenciada, enquanto os meus coleguinhas não gostavam muito de ler os paradidáticos, eu adorava, né, ler os paradidáticos. Mas depois, com a maturidade, eu fui amadurecendo, fui fazendo as minhas próprias escolhas, e aí eu fui conhecendo aqueles livros que estava todo mundo falando, né? Harry Potter, Percy Jackson. Então, esses autores, eles me ajudaram, né, a me formar como leitor, né? Então, hoje eu sou muito grato a eles, porque realmente eu iniciei no universo da leitura realmente pela fantasia, por esses livros infanto-juvenis que realmente formaram gerações de leitores. Você é enfermeiro. E ao passar, ao ler todas essas histórias, todos esses protagonistas, toda essa escalada dos heróis, né? Assim, a gente meio que mergulha no universo de, não vou dizer pessoas, são fictícias, mas assim, de personagens diferentes. E como enfermeiro, você atende pessoas em hospitais, em situações bem sensíveis. Eu queria saber se há um casamento aí da empatia, porque você passando por várias leituras, conhecendo várias culturas, conhecendo diversas realidades, para você atender também na saúde, eu não sei, eu penso que você assimila um pouco da simpatia, né? Da empatia daquele personagem para compreender as dificuldades da pessoa que você está atendendo. Estou errada? Tá certíssimo. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar e olhar por essa perspectiva, mas eu acho que tem muito disso, né, na minha atuação. Eu hoje não estou mais na assistência, eu atuei durante quase 5 anos no hospital da rede pública. Hoje eu trabalho exclusivamente com gestão, né, em saúde pública. Sou um gestor, realmente, assim, mas durante o meu período da assistência, eu percebia que eu gostava muito, para além do atendimento direto das pessoas, eu gostava das histórias que as pessoas traziam ou que elas proporcionavam. E até eu também sou docente, né, eu trabalho com docência, e eu gosto muito de ensinar os meus alunos contando histórias, né, eu conto histórias na sala de aula para ensiná-los os temas que eu vou levar para a sala de aula, relacionados à gestão principalmente, né. E essa questão de gostar de histórias vem muito da leitura, né? Porque o leitor, ele, antes de tudo, é uma pessoa que gosta de histórias e gosta de que contem para ele histórias e gosta de contar histórias também. Então, eu sempre fui essa pessoa muito instigada, né? Eu sempre gosto de dizer também que, para mim, os meus autores favoritos são aqueles que sabem contar bem a história, que sabem me envolver bem na história, né? E por isso, eu acho que isso tem muita relação também com a minha atuação, né? E principalmente com o início da minha carreira, que é quando eu estava lá na assistência, que eu tinha que escutar a história dos pacientes. É muito importante para qualquer profissional da saúde essa importância que você dá para a história do paciente, né? Paciência, empatia, o zelo, né? Exatamente. Contribui. Com certeza. Tem uma interface muito forte, tanto da minha vida profissional como da minha vida como leitor, né? Uma questão, falando dessa relação com a leitura, tem aquele senso comum, né, Diana, de que assim, ó,
basta você dar o livro para a criança, abastecer ali sempre com Então, o assim, livro. se os pais lerem, a criança os vai pais- ler, né? Nem sempre isso se confirma de fato na realidade, né? Como é que tu avalia essa questão dessa criação do hábito da leitura? Como é que isso é consumado de fato, assim? Eu gosto muito de falar sobre isso porque, primeiro, eu não sou filho de pais leitores, né? Então, isso por si só já fala muito sobre essa pergunta, né? Eu não sou filho de pais leitores, mas eu sou filho de pessoas que souberam me tornar leitor, né? Eu não lembro de alguma vez, quando criança, ir ao centro da cidade e não voltar com um gibi na mão, que meus pais compravam para mim nas bancas, né? Que é outra coisa também que a gente está perdendo, né? As bancas de revista, que também vendiam A gente esses falou disso gibis outro e dia tal, aqui. né? Praticamente em extinção, A né? gente Poucas. tá perdendo isso e eu sempre voltava do centro da cidade, quando eu ia com minha mãe e com meu pai, com um gibi na mão para ler, né? Também quando eu ia no shopping com eles me deixavam na livraria, iam fazer as coisas deles, enquanto eu ficava lá na livraria escolhendo A os brinquedoteca dele. livros. Exatamente. Eu trouxe, tá até aqui na mesa, posso Pode ser à mostrar, vontade. o primeiro livro que eu fui lá na livraria e disse assim, eu quero comprar esse livro. Eu escolhi esse livro, né? Assim, é o primeiro livro que eu tenho memória de escolhê-lo e dizer, eu quero levar esse livro e dizer pedir para minha mãe e ela deixar eu levar. Eu não tinha dimensão do que é que eu estava escolhendo. Eu estava escolhendo um Amos Oz, né? O Amos Oz é um dos escritores mais fantásticos, né, da literatura mundial. Eu não tinha dimensão nenhuma do que eu estava escolhendo. Eu escolhi mesmo pela sinopse, né? É uma história sobre os animais de uma vila, de um vilarejo que desaparecem misteriosamente. E aí ele vai debater questões envolvendo tanto as questões ecológicas, questões ambientais, como também a questão de empatia, que essa era a principal temática dele, né? Ele falava muito sobre essa questão da empatia entre as pessoas. E realmente foi um livro que me marcou e eu tenho até hoje ele guardado na minha estante porque ele tem um valor sentimental muito forte. E em perfeito estado, gente, isso é importante. Isso. Porque, assim, os nerds, que são nerds, sabem que tem um ciumeiro, um negócio, um cuidado que não pode. Esse aqui trouxe os mangás dele outro dia pra ela mostrar. fica falando Aí ele tira do saquinho que ele comprou e abre assim, Sei como 40 é isso. graus. Olha, gente, o mangá, e depois volta. E aí, esse livro tem quantos anos contigo? E eu tô vendo ele em perfeito Não é? estado. Ele é de 2007, a publicação. Eu tinha 15 quase anos. 20 anos. Ele tem quase 20 anos. Coisa de nerd. E assim, e o inverso também pode acontecer, né? É importante a gente falar. Pais leitores podem ter um filho não leitor e hoje principalmente, né? A gente está vendo o império das telas. As telas têm atrapalhado muito, né? Esse processo. A gente pode também... E a gente escuta muitos relatos, né? Ah, eu gosto muito de ler, mas o meu filho, ou então eu tenho um sobrinho, eu tenho um irmão mais novo que não gosta de ler, né? Isso também pode acontecer. E dar só o livro não é um indicativo de que isso vai funcionar, né? É preciso ser o exemplo, né? Ele precisa ver pessoas lendo para também ele se instigar e ele precisa entender por que aquilo pode de alguma forma ser benéfico para ele, né? É muito importante também a gente saber adaptar bem a leitura que a gente vai oferecer para aquela criança, né? Para aquele leitor que a gente está tentando formar. Então, é bom que ela sempre seja compatível com a idade, né? Ela sempre traga elementos que sejam compatíveis com a idade. Mas, mesmo assim, não é uma garantia, né? Não é um... Aquela sugestão ali você falou da sinopse. Pronto. Vamos supor que eu apresente com uma sinopse autoral, né? Não uma sinopse profissional, mas uma coisa... tipo Harry Potter, como fizeram comigo. Gente, o cara vai para uma escola de magia e você já cresce os olhos, né? Exatamente. Eu acho que saber vender o livro, vender a história do De livro, repente, talvez ajude, apresentar né? uma história que você já saiba que de alguma forma tem relação com gostos que Isso. a criança ou o adolescente Seria possa essa a ter, né? receita mágica para fazer as pessoas se interessarem a voltar a ler, né? Acho Infelizmente. importante. E aí, pronto, acho importante isso. Talvez isso funcione muito com crianças, né? Com os jovens leitores, crianças e adolescentes. E para os adultos que, assim, por estar na mediação de um clube de leitura, por ter uma interface muito forte com a leitura hoje em dia, muitas pessoas me procuram perguntando, olha, eu não estou lendo, já fui leitor, mas hoje não sou mais. Ou então, nunca fui um leitor, mas quero me tornar um leitor. Como é que eu faço, né? As pessoas também querem muito uma fórmula mágica. Isso a gente dá algumas dicas também que podem ajudar, né? Leitura é um hábito. Então, como todo hábito, eu costumo sempre dizer, é como ir à academia, né? Quando você é uma pessoa sedentária, você não vai gostar de início ir para academia,
Aliás, ir para academia nas primeiras semanas vai ser um esforço muito Gente. grande. É aquela coisa que você não vai gostar de fazer nos primeiros dias. Mas com o tempo pode se tornar algo prazeroso, né? E algo que vai fazendo parte da sua rotina. Leitura é algo muito parecido, né? Você tem que, primeiro, estabelecer horários, né? Eu sempre digo, tenha horários certos para leitura. Eu vou ler quando eu acordo, eu vou ler antes de dormir, eu vou ler no meu horário de almoço. Você tem que ter um horário fixo, né? Estabeleça metas, e aí metas realistas. Quem não tem hábito de ler, não vai começar lendo 10, 20 páginas por dia, né? Comece com metas mais simplórias. Você não lê, comece com 5 páginas por dia, né? 5 páginas é uma boa meta por dia, né? Para um iniciante. E aí depois você vai avançando conforme você vai vendo que isso está se tornando de fato um hábito. E realmente leia aquilo que lhe instiga, que lhe dá vontade. Não leia porque está na moda, um livro porque está na moda, ou porque é um clássico e eu preciso ler esse livro, é um clássico fundamental da literatura. Não. Você tem que ler aquilo que realmente tem uma temática que lhe agrada, que lhe instiga, né? Eu posso falar um pouquinho do clube? À Claro. vontade, a gente já ia perguntar. Aqui, anotadinho pra... Pronto. Porque é importante também, porque tem uma ênfase muito forte do clube, né? E aí já entrando nessa temática, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais como é que funciona o clube de leitura, que é outra dúvida também que as pessoas têm. As pessoas me procuram muito perguntando, como é que funciona um clube de leitura, né? E aí, muita gente vai para o clube de leitura sem ter lido o livro, e isso é super possível e tá corretíssimo, tá tudo bem. Pode ir para o clube de leitura sem ter lido o livro. E tem muita gente que vai realmente para tentar criar esse hábito da leitura, né? Não, eu vou para um clube porque eu vou ter que ler o livro, né, para acompanhar a discussão e tal. E isso muitas vezes, para muitas pessoas, funciona, né? Então as pessoas procuram o clube justamente com essa ideia de ser mais uma forma de estar treinando esse hábito da leitura. E tem funcionado. Mas muitas pessoas, muitas vezes, passam meses indo pro clube e dizendo, toda vez que vão, eu não li, né, o clube, eu tô aqui porque eu gosto de ver vocês falando sobre os livros, falando sobre a discussão. E é também igualmente Tem- positivo, né? Tem Exatamente. a coisa do storytelling, não tem, gente? Porque, assim, vamos supor, assim, quem gosta de filme? Você gosta do filme porque você gosta de acompanhar aquela história que está acontecendo ali diante de você, né? É muito parecido com um livro. Você lê, você gosta de acompanhar aquela história que você está lendo, né? E aí, de repente, eu não tenho o hábito de ler, não estou conseguindo me concentrar na leitura, mas eu estou ouvindo você falar do livro, estou conhecendo aquela história, estou conhecendo aquele autor. E aquela coisa da sinopse que eu falei agora há pouco, eu acho que tem muito disso, de você ter a storytelling contada de uma forma que lhe agrada, que você Exatamente. recepcione bem. Exatamente. Né? Então, o clube de leitura, talvez para essas pessoas que nunca leem, mas que estão sempre lá, seja isso. É porque eu gosto daquele momento ali da reunião de vocês. Seria isso? Eu gosto das 3 coisas, gente. Do filme, do livro, do storytelling, Eu de acho tudo. que tem muito disso, né? A forma como a gente discute, às vezes a gente torna legal a discussão até de livros que não foram tão legais de ler, mas na hora de conversar sobre o livro, de recontar aquela história na perspectiva dos leitores, a história cresce, a história se transforma. Então tem muito desse storytelling. E uma coisa também que eu uso muito para vender alguns autores, alguns escritores, né? É a questão de leia o livro, ou então pense nessa história como uma fofoca. Isso funciona muito com leitores adultos, Interessante. né? É Uhum. uma que sempre funciona, é Jane Austen. Eu sempre digo, leia os livros da Jane Austen como se fosse uma fofoca. Orgulho e Preconceito é uma grande fofoca. Eu já ia falar isso. É uma grande. Eu mesmo. ria Uma fofoca lendo maravilhosa. aquele livro, porque eu li com a minha cabeça. Não, eu estou lendo uma fofoca que a Jane Austen está me contando. Então, assim, funciona muito, né? E muitos leitores adoram essa dica quando eu falo, né? Leia como se fosse uma fofoca. E aí, eles chegam para mim dizendo, nossa, super funcionou, realmente é uma fofoca, eu morri de rir, né? É muito bom, assim. É mais uma dica também de como tá fomentando esse hábito, né? Como é que funciona o clube de leitura? É na Confeitaria Sublime, não é isso? Tem uma Exatamente. inscrição ou é Fortaleza, só ir chegando? Pronto. Os Hoje, dias. vamos lá. O clube, ele funciona na confeitaria, né? No espaço físico da confeitaria. A gente acontece geralmente, né? Regularmente no último sábado de cada mês, às 14 horas da tarde, né? Inicia o clube.
Por alguns motivos, por exemplo, agora eu fui para a Flip, a gente alterou a data, porque eu iria estar na Flip, agora pra né? A Flip, gente vai já alterou a conversar sobre a data. Flip, né? Muito chique essa pessoa. A gente vai conversar um pouquinho. Eu estava na Flip, então a gente alterou para um sábado depois, né? Do último sábado do mês, e aí a gente acabou alterando a data. Mas geralmente o último sábado do mês, né? O clube, eu sempre tenho que começar contando pelo clube anterior, porque no final do clube anterior, a gente inicia um processo democrático de votação e escolha do próximo livro. Que aí é uma coisa também que é importante eu falar. Gente, como é que é essa democracia para escolher o título do livro? Eu não acredito nessa democracia. Vó, me Pronto, conte. vamos lá. Eu acho até importante falar, porque muitos escritores me procuram pedindo, olha, eu quero muito que o meu livro entre no clube e tal. Aí eu explico logo, olha, é um processo democrático. O seu livro pode entrar no clube se ele ganhar a votação. Então, ele tem que ser indicado e ganhar a votação, né? Então, quem participou do encontro do clube pode indicar livros, e aí a indicação é livre, né? Aí eles fazem a defesa? Exatamente, eles defendem porque é que eles estão indicando aquele livro, fala a sinopse, né? Tem uma defesazinha rápida, e aí nesse processo a gente só pede para que seja um livro não muito grande, porque a gente só tem um mês para ler, e a gente sabe que tem leitores com ritmos de leitura diferentes, né? Então a gente estabelece um limite de 300 e 350 páginas, certo? A gente pede para que seja um livro de fácil acesso, fácil aquisição. Então, tem que ser aquele livro que você compra na livraria física, virtual, no Kindle, em qualquer lugar, né? Você tenha fácil acesso àquela edição. Ou seja, edições esgotadas a gente já opta por não colocar não naquela colocar, votação. Né? E a gente sempre alterna escritores homens e escritoras mulheres, né? Um mês a gente lê um homem, um mês a gente lê uma mulher, para trazer esse equilíbrio também, só que a gente tem uma regrinha de ouro, que as mulheres sempre podem ser indicadas, e se por acaso uma mulher ganhar no mês em que seria um homem, ela passa na frente e vai mulher também, né? Naquele mês. Então, a gente faz isso, a gente faz essa indicação e depois inicia o processo de votação. Depois que tem a escolha, né? Aí a gente já vai para casa sabendo o que é que a gente precisa ler. E aí a gente passa o mês lendo. Quando chega no mês seguinte, a gente se encontra lá para realmente fazer uma conversa, né? E esse é um ponto importante. Muita gente, às vezes, me procura perguntando como é que funciona o clube e diz que não foi ou não quer ir porque tem vergonha de falar, porque é tímido. Primeira coisa que eu digo, a gente recebe de 40 a 50 pessoas em cada encontro. Algumas só falam, né? De 5 a 10 falam. Não precisa todo mundo falar, né? Esse é um ponto importante para quem se sente Tem que tímido. se sentir à vontade, né? Exatamente. Como eu já disse, não precisa ter lido o livro, você pode ir lá só nos conhecer, a gente é muito receptivo quanto a isso, certo? A gente tem também um pacto de respeito à opinião dos outros, né? Claro que com os devidos limites, né? A gente não vai aceitar algum tipo de discriminação, né? Mas a gente entende que a experiência de leitura, ela é muito plural, né? Um leitor, às vezes, percebeu uma nuance da obra que um outro não percebeu, e a gente gosta muito quando tudo isso é discutido e levado até o clube. E o bacana né? é isso, né? Você descobrir as interpretações diferentes de cada história, Exato. porque até muda Sim. o contexto, a finalização. Eu já passei por isso uma vez, eu li um livro que, o final, eu fiquei... Nossa, eu não acredito que eu li 1000 páginas para chegar no final e ser isso. E aí há muito tempo atrás, eu tinha um pequeno clube de leitura entre os amigos. Elas diziam, Martina, eu acho que tu não entendeu. Isso, sabe? Dá uma explosão na mente, saber da interpretação do outro, eu acho que é talvez a parte mais interessante de finalizar um livro. Exceto pela viuvez, né? Porque a gente termina o livro e a gente fica viúva. É verdade. Mas poder comentar isso depois e recuperar uma parte da história que você não percebeu, eu acho muito bacana. Muito. E outro elemento importante do clube de leitura é que a gente tenta mudar uma perspectiva que sempre foi dita de que a leitura é um ato solitário, né? Que o leitor é uma pessoa solitária. O clube de leitura vem justamente para trabalhar um pouco isso, né? Para fazer a leitura se tornar uma experiência coletiva, né? Para que pessoas tenham essa experiência de compartilhar a sua leitura. E a gente também tem um público muito de pessoas que trazem, quando vem para o clube pela primeira vez, vem dizendo isso. Eu sempre gostei de ler, mas sempre foi algo muito solitário. Eu nunca tinha alguém com quem conversar sobre as minhas leituras, né?
A gente ainda vive num país que tem uma limitação de leitores, né? A gente não chega numa sala de 40, 50 pessoas, pergunta quem lê e a maioria vai levantar a mão, infelizmente, ainda é assim. Então, realmente, é muito comum que leitores não tenham muitas vezes com quem compartilhar. A gente sabe que hoje em dia com as redes sociais isso tem mudado, né? A gente vê muito páginas onde as pessoas conversam, dialogam sobre as suas leituras. Isso é um ponto muito positivo, né? Das redes sociais. Essa possibilidade de trazer mais discussão sobre leitura, mas a gente sabe que a gente ainda não tem um país com a maioria de leitores, né? Vamos falar de Flip? Eu já ia dizer, Vamos. gente, eu tô curiosíssima. Eu vi as fotos dele, ele publicando, eu estou na Flip, eu quero saber o que esse homem foi fazer lá. Ele foi mediador, gente. E já é a 4ª vez que tu tá lá, né? Exato. Mas como mediador foi nas 4? Foi agora só. Só agora. Essa foi última. minha primeira vez como mediador. Conta primeiro como é o clima lá, como é que tá no Como é a meio desse experiência, burburinho, né? Porque lá vão ter leitores como você, mas vão ter autores, Consagrados. vão ter, enfim, uma imensidão de pessoas, né? Conta como é que é esse burburinho lá, essa coisa. Cara, é uma coisa assim, para um leitor e para um escritor também, acho que é algo muito fantástico, sabe? Muito mágico. É como entrar num universo paralelo, num outro mundo, sabe? Eu até fiz uma postagem, uma publicação no meu Instagram falando que é como se um portal mesmo mágico se abrisse e a gente entrasse num outro mundo, né? A gente transforma durante 5 dias aquela Paraty, que é uma cidade que carrega uma história muito importante, né, para o nosso país, né? Tem uma importância histórica muito grande, mas que nos outros dias do ano não respira literatura como respira durante esses 5 dias, né? A gente realmente transforma aquela cidade na capital mundial da literatura, né? Então, da literatura mundial, mas em especial da nossa, né, a literatura brasileira, porque assim, você tá andando pelas ruazinha de pedra, né, que tem aquelas pedrinhas difíceis de andar, né, é sempre o comentário das pessoas que vão pela primeira vez em Paraty, como é difícil andar pelas ruas do centro histórico. E aí você tá lá se equilibrando, tentando não cair na pedra, aí você olha para a Conceição Evaristo passando assim do seu lado, né? Aí você até desequilibra, né? E aí você olha pro outro lado, tá o Milton Ratum ali saindo de dentro de uma casa, né? Ou o Milton Ratum, E aí você faz o quê? Você corre nas pedras para tirar uma foto e pedir um autógrafo? Você tem que correr o risco de deslizar nas pedras, né? E Milton Ratum, me dá um autógrafo, pelo amor de Deus, né? Então, é isso, né? E isso já aconteceu muito comigo. Você tá andando... Eu já ia perguntar qual foi o momento fanzão, assim, mas aí já tá dizendo. Nossa, Walter Ugumãe, uma vez eu tava indo tomar, uma das flips que eu fui na terceira, né? A penúltima. Eu tava indo tomar café da manhã bem cedinho, acordei bem cedinho, eu acho que era o último dia. Aí eu lá olhando pro chão, porque você olha muito pro chão, né? Por causa das pedras, você tem que ficar escolhendo em qual pedrinha você vai pisar pra não deslizar. Aí quando eu levanto assim a cabeça bem rápido, eu vejo o Walter Ugumãe aqui, ó, vindo aqui do meu lado também, indo tomar o café da manhã dele. Aí você dá o braço e vamos juntos. Aí eu olhei assim bem, eu demorei pra processar aquilo, né? E aí Walter, bate uma foto comigo, Walter, comecei a conversar com ele. Walter Ugumãe já veio a Fortaleza uma vez, há muitos anos atrás. Sim, é verdade. E aí eu perguntei. Aí aproveitei, né, a chance para convidá-lo de novo. A gente tá te esperando lá em Fortaleza de novo, quando é que você vem? Aí ele falou, tô doido para ir em Fortaleza de novo. É fantástico, é isso, né? É a oportunidade que a gente tem de ver esses ídolos que a gente tem de perto. E como mediador, como foi a experiência? Qual foi o seu painel lá? Como é que foi a temática? Pronto, até trouxe aqui o livro também, ele tá em algum lugar, tá aqui. Vamos encontrar. É o livro do Maurício Mendes. Eu fui para mediar uma mesa sobre esse livro, né? O Maurício lançou esse livro ano passado. Ele é cearense, ele é um autor cearense. O Homem Não Foi Feito para Ser Feliz é o romance de estreia dele, certo? E eu fui mediar a mesa sobre esse livro, que debatia também a questão dos clubes de leitura. A gente foi também para fazer essa divulgação sobre os clubes de leitura, né? Uma obra, essa obra fala sobre um médico negro, né? Um homem negro que ele consegue ascender socialmente por meio da formação dele de médico, só que ele continua sofrendo racismo, né? Como é de se esperar no Brasil. E, para além dessas questões raciais, ele é um homem misógino.
Então, ele, na verdade, é uma espécie de anti-herói, né? Uhum. E aí, o romance vai debater justamente essas questões, né? A gente está diante de um homem negro que sofre racismo, que ascende socialmente, mas que continua sofrendo racismo, mas que também é misógino, né? Então, tem todas essas questões. É um romance fantástico e a gente foi conversar sobre ele lá na Flip, né? No palco, num dos palcos principais da programação principal, né? É importante que isso seja dito. E foi um prazer a gente estar lá levando a nossa literatura Eu fiquei toda cearense, né? orgulhosa. Eu vi a sósia, olha lá ele mediando. E assim, como o Ceará brilha lá na Flip, né? A gente, no palco principal, num dos palcos principais, falando sobre um livro cearense, a Socorro Acioli, mais vendida Gente, eu vi. da feira. Então, assim, o Ceará brilhando muito na Flip, né? Muito Socorro feliz. Acioli, gente, tá em todo lugar. Todo lugar. E uma E a- coisa bacana dela, não sei se vocês concordam comigo, todo mundo que lê Socorro Acioli, lê de novo. Nossa, Volta e lê de o novo o texto dela livro é dela. muito, muito Lê de novo, que eu gostoso digo de assim, até ler. os mesmos livros. Eu Assim. li, gostei. Um mês depois eu tô lendo de novo. As passagens que eu exatamente. E a gostei. maneira como ela transforma em literatura temáticas que até são, que estão aí no nosso dia a Nosso dia, né? cotidiano. Nosso cotidiano, histórias nossas que ela reconta do jeito dela, é uma coisa... Habilidade, né, gente? A Ela, pessoa voltando nasceu para pra aquilo que eu isso. citei no início, ela é uma ótima contadora de histórias e ela reafirma isso quando você vê na fala dela, né? Ela contando as histórias é muito bom, né? É muito encantador. E aí nos livros dela também ela faz isso com maestria. Será que a né? Socorro Acioli vem pro Como é Bom Ser Nerd? Eu acho que vem. Ah, seria Vamos lindo. sentar. Outra cearense que também estava lá é a Cami de Malta, né? Com o Code Defunto. O Code Defunto foi lançado esse ano. E também é um livro fantástico sobre... É sobre o luto, mas a própria Socorro Acioli diz que, para além de discutir o luto, discute também o desamparo, né? A protagonista, ela passou por uma perda, né? Ela perdeu a mãe e ela trabalha essa perda indo trabalhar numa funerária. Ela Olha só, trabalha o que luto coisa. dela indo Que trabalhar numa história legal. funerária. E realmente é uma história fantástica, recomendo demais. Né? Você Também já estava lá na pensou Flip. em escrever? Eu escrevo. O bichinho da escrita costuma picar também os leitores, né? E eu tô escrevendo já, mas eu ainda não publiquei, né? Ainda Uhum. não... Mas o rascunho já tá meio que concluído, Tenho tá? alguns rascunhos já, eles estão sendo trabalhados, né? Eu tô já passando por algumas, vou começar a submeter os meus primeiros rascunhos a algumas pessoas que a gente chama de leitores beta, né? Que são aquelas primeiras pessoas que vão dar dicas, né? Que vão analisar o nosso texto inicialmente, mas vem aí. Estamos falando de uma ficção, podemos dar um spoiler? É uma ficção. Ficção. Ou, né, vai que é baseado numa história real, uma... Aí a gente entraria numa outra discussão, né? Que a ficção, ela sempre tem, né, um pezinho na realidade, né? Enfim, Mas realmente eu trabalho com a ficção também, sim. ok. Temos um gênero favorito? Eu tô tentando descobrir, tá? Sim. Temos um gênero favorito, sim? Eu tenho muita coisa escrita já, né? Alguns projetos já iniciados, e alguns na parte de... eu não queria falar muito sobre, mas vou falar, né? Na parte de terror, principalmente. Fantasia. Já vou estar lá na fila pro autógrafo. E terror e fantasia, principalmente, que são dois gêneros que são muito caros para mim, né? E aí, retomando essa questão da formação como leitor, foram dois gêneros também que me formaram muito como leitor, né? Assim, Gente, eu agora fiquei curiosa, assim, porque tem uma penca de gente que eu conheço que gosta de livro de terror. E eu fico pensando, assim, porque eu vou muito pelos filmes, né? Fico pensando, como assim? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre digo isso, as pessoas olham para mim com a cara assim... E aí, Mas o terror, na maioria das vezes, para mim o terror, ele fala muito mais sobre a realidade do que uma ficção que é já pautada por essa eu realidade. acho que eu vou fazer um experimento. Depois vocês me indicam um de terror para eu começar, porque assim, eu sempre... Não vou. Eu sempre fui muito da fantasia. Eu sou fãzona da fantasia. Inclusive, falei diversas vezes com você antes de lhe convidar aqui para o programa, e eu queria muito falar sobre o livro tal, que é a leitura que eu fiz recentemente, que é da Rebecca Yarros, né? Que é Uhum. da Quarta Asa, Fantástico. que eu amei.
E é esse o estilo que mais me prende. Uhum. Não vou dizer que os outros não prendam, gente. É porque o dela, como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis, eu meio que devorei, assim. Eu praticamente não parei de ler. Né? E aí eu não consigo imaginar isso com terror. A fantasia foi importante pra mim também, Harry Potter, né, e Percy Jackson, como eu falei no início, mas aí depois, e aí fui evoluindo, eu sou do grupo que tá assim, no Procon, por conta do George R. Martin, né, que tá fazendo a gente esperar durante muitos anos para a conclusão das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu cheguei até o último livro, e aí depois eu tive um bloqueio na fantasia, assim, eu não tô mais lendo muita fantasia por conta, assim, desse trauma, né? E até porque também comecei a ler outras coisas, mas estou aí nessa galera, junto com essa galera que tá esperando a conclusão das Crônicas Espero de Gelo nunca e ter esse Fogo. trauma. Bob Milk, o seu é terror, mas tem algum segundo aí colocado? Fantasia, eu gosto bastante, né? O terror, dependendo do terror, ele não deixa de ser uma fantasia também, né? Ele pode ser uma Isso. realidade fantástica, né? Uma coisa assim. Que aí eu já gosto É. mais. Uhum. Aliás, gente, eu gosto de sair desse mundo. E aí Daí eu o meu negócio gosto é sair muito, daqui. eu gosto muito da temática da fantasia que transita ali por um cenário medieval, algo nessa pegada, assim, mais ou menos, né? Mas o terror me pega mesmo, assim. Aí, se eu fosse dizer assim, tu já leu Drácula, de Bram Stoker. Então, lê Frankenstein, da Mary Shelley. Pode ser que funcione para ti, para ser essa porta de entrada, para entender Ok. esse ser humano Vamos para os complexo. clássicos, então. É. Frankenstein. Ou, por favor. Se quiser uma pegada contemporânea, a gente está vivendo um momento muito legal, que é uma onda de autoras latino-americanas que adoram explorar o terror, só que o terror numa perspectiva do cotidiano. São os terrores cotidianos que as mulheres sofrem, né? Como é o caso da Samantha Schweblin, agora Pilar Quintana também faz muito bem isso, né? E elas estão trabalhando essa pegada dos terrores cotidianos, que é um terror, aquele terror da mulher andando sozinha na rua à noite, né? Então, é uma pegada, é diferente, é uma proposta um pouco diferente do terror clássico, Mas mas bem real, né? é bem bem real, palpável né? aí. E aí também tem aqueles que já, pra mim, já se tornaram clássicos, né? Pra mim, no terror, o Stephen King foi muito importante, é muito importante ainda, né? Ele realmente também me ajudou a me formar como leitor. Eu lembro de muito jovem já ter um cemitério na mão, né? Que Sim. Eu vi os filmes só, me que eu ia traumatizou, né? estranha. Aquele livro, assim, eu terminei ele em estado de choque. Esse eu não quero. Ó, a gente tem um excelente livro dele aqui, ó. It, A Coisa. Que é um desafio, né? Essas Sim. 1.200 páginas. Tu sabe o que eu prefiro? Me dói, assim. É sério, não tô brincando, não, gente. Eu prefiro um livro grande. Porque quando o livro é bom e é pequeno, o sofrimento chega rápido. Porque ele termina, você fica viúva, você fica assim, meu Deus, você fica de luto, o livro acabou. O que é que eu vou fazer agora? Um outro autor contemporâneo, eu gosto muito, é o autor de... Pronto, lê Nosferatu. Assim, é uma história de vampiro que você só vai entender durante a leitura que é uma história de vampiro. Uhum. É bem Interessante. Se não me engano, interessante. o autor é o filho do Stephen King, né? Isso, exatamente. Meu Deus, É tá no o sangue. Joe Hill. Joe Hill, exatamente. Pronto, já tem E é um livro grande também. Pronto. Ele é bem calhamaço também. Não é que eu tô excluindo os livros pequenos, tá, gente? Eu leio, mas eu já começo, já começo assim, com a dor certa, sabe? Oh, meu Deus, é tão E assim, pequenininho. eu tenho que confessar, eu sou bairrista. Então, para toda indicação, quando me perguntam, um terror, eu tenho um autor cearense para indicar, né? E aí, na Maravilhoso. pegada terror contemporâneo, a gente tem o Moacir, que também ele publicou ano passado o Aranha Movediça. Maravilhoso, foi a minha melhor leitura de terror suspense. Na verdade, ele mistura gêneros, né? O Aranha Movediça, ele mistura terror, suspense e tem uma pegada também de romance policial, um pouquinho, né? Mas, assim, foi a minha melhor leitura de terror suspense do ano passado, sem sombra de dúvidas. A proposta dele eu acho, assim, inovadora, assim, como ele mistura formas narrativas, né? É um romance que tem
um podcast dentro do romance, você vai ler o podcast, né? Tem um livro de contos acontecendo entre os episódios do podcast, são tantos elementos legais, e ele conta a história do punk, né? É a música punk aqui no Ceará. Então, Olha que coisa. tem muita coisa interessante acontecendo, né? Tudo isso nessa pegada de terror Você e tem suspense. esse livro? Pode emprestar. Né? Já tô fazendo aqui a troca. Recomendo demais que vocês leiam Aranha Movediça. Já fiquei curiosa. Vendeu bem o Várias peixe. dicas nesse programa aqui. Ninguém pode reclamar que tá saindo sem Isso. dica Gente, de assim, leitura. Eu fiz, quando a gente convidou o Ítalo, assim, foram vários debates sobre a pauta, e uma coisa que eu falava muito, Ítalo, eu quero muito, porque assim, a gente, nerd gosta de ler, nerd tem uma veia para leitura, seja do quadrinho, seja do mangá, ou do manhwa, ou agora tem vários, né, webtoons, tem vários vieses para ler. Mas, para além disso, a leitura é um ponto que mexe muito com a saúde, né? E aí, quando eu disse assim, eu vou fazer questão de perguntar ao Ítalo sobre os benefícios da leitura para a saúde, porque, gente, não é brincadeira. Leitura melhora a sua qualidade de vida de uma maneira absurda. De verdade. Então, assim, eu queria que o Ítalo, como leitor, como um mediador da Flip e também como um enfermeiro, falasse pra gente sobre essa questão da saúde e da leitura. Ser nerd também é saúde, gente. Olha só. A leitura, ela trabalha muitas coisas positivas na gente, né? Organização de pensamentos, né? Questão da ansiedade também. A gente hoje vive numa sociedade, a gente tem meios de mídia que estão bombardeando a gente com informação, muita informação o tempo todo, né? E aí isso está causando muita ansiedade na gente. E a leitura, ela traz justamente esse momento em que a gente se desliga de tudo e a gente se concentra naquilo. Então, a gente vai focar em algo e vai se concentrar numa história, vai se concentrar nas palavras, vai se concentrar naquilo que está sendo contado para a gente, né? Então, durante aqueles minutos da leitura, o nosso cérebro ele vai se desligar dessas 1000 mensagens que estão sendo mandadas o tempo todo via celular, via Instagram, Vocês via WhatsApp. aceleram, né? E a gente vai se concentrar naquilo. Então, e eu digo isso porque eu sou uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizado, né? E venho melhorando muito isso por conta da leitura também, né? Então, esse é um dos principais benefícios. Outro benefício, para além da saúde, é a questão da escrita também. Assim, quem lê muito, escreve muito bem também, a gente percebe muito isso, né? Fala melhor, dialoga melhor, tem sempre alguma coisa para contar também. A gente tem muita história para contar, a gente que lê, né? Para além da leitura, a socialização da leitura por meio dos clubes de leitura também são muito importantes para essa criação de redes sociais, né? A gente vê muito lá no clube de leitura pessoas mais idosas que já não trabalham mais, que estão aposentadas, aí que se queixavam, olha, eu ficava em casa sozinho, eu não tinha uma rede de amigos, e agora com o clube de leitura eu partilho as minhas leituras com amigos e eu tenho esse lugar para vir, né, de forma fixa. Então, isso é algo muito importante também, essa criação de redes sociais para essas pessoas que já estão aposentadas, né, que já têm um pouco mais de idade e que estavam realmente isoladas em casa muitas vezes, né, e que tem essa ampliação da convivência, dos espaços de convivência, né. Então, a leitura ela tem muitos benefícios para funcionamento do cérebro também. A gente sabe que as doenças neurodegenerativas, que hoje em dia, por conta do avanço da idade das pessoas, né, da idade das pessoas, a gente tem uma população cada vez mais velha, vivendo cada vez mais, aliás, as doenças neurodegenerativas estão se expandindo muito. E a leitura é uma das atividades que treinam o nosso cérebro para evitar esse tipo de preventiva, né? É bem preventivo também, né? A gente sabe Trabalha disso. a memória. Exatamente. Então, só, assim, são muitos benefícios, né? Os malefícios, eu diria que é justamente essa coisa... Vício. O vício e terminar o livro devastado, né? Triste. E realmente, ou então quando você quer muito um livro que você não consegue encontrar, né? Que aí não, e quando é a problema. série que lança um livro por ano a cada 2 anos, que é o meu caso nesse momento, né? Exatamente. O negócio lá da quarta asa, que ainda não sei quando é que vai sair este livro, né? E causa um sofrimento, gente, mas é um sofrimento tão bom, sabe? Você acompanhar uma história que você gosta, você poder compartilhar essa história com pessoas que conhecem, né?
é tão legal, você faz tantos amigos de verdade com isso, né, Bob? Sim, com A certeza. gente, inclusive, começou o podcast por É. causa de uma leitura. Harry Potter. Mas, Sim. Né? Eu já falo. Quase Mas todo tá programa eu valendo. conto. Sempre tem um Ele era meu espectador professor na faculdade. novo. Ele lia Harry Potter, eu comecei a ler Harry Potter, a gente sentava num espaçozinho lá de convivência e começava a falar de Harry Potter e isso e aquilo, não, e era uma resenha longa. E foi por causa disso que esse programa começou, porque a gente queria compartilhar as coisas que a gente gostava. Como o tempo tá acabando, a conversa tá ótima, Dá né? pra fazer mais um pouquinho. Mas, pra gente finalizar, diz uma coisa. Quem tá em casa acompanhando a gente, assistindo o nosso podcast, tá pensando assim, eu vou voltar. A gente inspirou alguém que tá querendo voltar a ler. Qual é a dica que você dá? Uma dica de leitura para a pessoa retomar o hábito da leitura, de ler que ela tinha antes. olha, Socorro a Cioli, que a gente citou muito aqui no episódio de hoje, funciona muito, né? Assim, Oração para Desaparecer ou Cabeça do Santo. Com certeza é uma opção incrível e eu acho que eu vou deixar Socorro como dica, né? Para quem está querendo realmente voltar a ler, são livros deliciosos, assim, que você consegue, assim, realmente se São. deliciar durante a leitura e você termina a leitura realmente com uma sensação muito boa. Sempre que eu leio Socorro, eu fico com uma sensação muito boa ao final. Não é um luto, tem certeza? Ítalo, foi muito bom você estar aqui com a gente. Já digo logo, gente, o Ítalo vai voltar aqui para fazer Com resenhas de livros com a certeza. gente, tá? Com Bob certeza. aqui, ó, já tá no terror aqui, ele já fez umas anotações aqui, vamos fazer resenhas desse aqui, entendeu? E aí eu vou ler daqui para lá, prometo. Fazer Muitas nosso clube de coisas pra leitura, fazer, né? vamos fazer Clube de nosso clube de leitura do Como é Bom Ser Nerd. do Como é Bom Ser Nerd e vai dar tudo certo. O Ítalo vai estar aqui presente com a gente para discutir esses livros. Ítalo, muito obrigada. Maravilhoso. Prazer. Bem-vindo, a casa é Conversa sua. ótima. Adorei, pessoal. Assim, muito obrigado pelo convite. Assim, se deixar, realmente a gente vai ter que dividir em várias partes esse episódio, porque eu falo muito sobre livros, né? Não li tudo ainda, costumo dizer, não li tudo, mas sei um pouquinho sobre tudo, né? A gente acaba participando desse mundo da leitura, a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada coisa, então, e eu adoro conhecer novos autores, adoro conhecer novas possibilidades que a leitura traz e eu tô aqui sempre à disposição para falar sobre isso. Temos várias figurinhas aqui para retornar, Sim. Bob. Temos uns 500 programas à frente para fazer, Por favor. para trazer todo mundo, mas vai dar certo. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. É já já. Vamos de música, Bob Milk? Bora de música. Está na hora E da hoje música. é... Hoje é especial. né? Hoje é Vai. especial. A música de hoje já está no coração do público nerd. A gente está falando, gente, de Angra, nascido em São Paulo em 1991. O Angra foi fundado pelo saudoso vocalista André Matos e pelos guitarristas Rafael Bittencourt e Kiko Loureiro. Desde o início, a proposta da banda foi ousada, bem inovadora. Fundiu o peso e a velocidade do heavy metal com a riqueza da música brasileira e arranjos de orquestra erudita. Essa música única colocou o grupo rapidamente no mapa mundial do metal sinfônico e progressivo, Bob. E logo, Diana, no álbum de estreia, o Angels Cry, de 1993, e no aclamado Holy Land, de 1996, a banda provou que música pesada e literatura andam de mãos dadas, com letras ali recheadas de referências históricas, mitológicas e narrativas conceituais completas. O Angra transformou cada disco em uma verdadeira obra de ficção épica para os ouvintes. E se consagrou, né, Com Bob? certeza. Vamos ouvir uma música aí? Carry On. Simbora. Mesmo passando por grandes mudanças de formação ao longo das décadas, incluindo a marcante era com o vocalista Edu Falaschi e a atual fase liderada pelo italiano Fabio Lione, a essência lírica e conceitual do grupo se manteve intacta. A banda continuou criando álbuns temáticos épicos como Temple of Shadows e Circle of Pain,
Temple of Shadows de 2004, né, Bob? Exatamente. Circle of Pain 2023, mais 2023, recente. Explorando aí a dor, a espiritualidade e a psique humana. Com mais de 3 décadas de estrada, o Angra permanece como um dos maiores exportadores da música brasileira para o mundo. O grupo provou que o heavy metal pode ser profundamente poético, cultural e analítico, funcionando como uma ponte perfeita para quem ama boas histórias, leitura de fantasia e também a arte de transformar sentimentos em grandes composições. Vamos de que agora, Fiana? The Temple of Hate. Bob Milk, a gente estava falando de Angra, a gente não pode encerrar sem falar de quê? Edu Falaschi cantando Sente Ceia. Eu tava Gente, aqui não dá. esperando. por Como é isso bom daí. ser nerd, tem que ter. Então, assim, vamos ter música extra hoje, Sente Ceia. Só uma palhinha, vai. Hora de fechar o galpão. Bob Milk, posso começar? Por favor, faça as honras. Muita gente que eu indico tem aquele pontapézinho inicial ali do livro que ela faz uma introdução mais longa. O primeiro livro são 3 livros. O primeiro livro tem uma divisão aí de partes. Primeira e segunda parte. A primeira parte ela é um pouco mais lenta. Não desistam. Confiem em mim. Continuem, porque fica muito bom. Os 3 livros, depois de finalizados, lhe deixam viúvos, tá? Então, vamos lá. Trude Canavan, O Clã dos Magos. Narra a história de Sônia, uma jovem da periferia da cidade de Imardim, que vive na miséria imposta por uma elite de governantes de feiticeiros. O destino da protagonista muda drasticamente durante o expurgo anual de indigentes, quando ela se revolta e atira uma pedra contra a barreira protetora do clã. Para surpresa de todas, sua magia latente desperta, fazendo o projétil atravessar o escudo e ferir um dos magos. Com medo de ser punida e sem saber que o clã a procura desesperadamente para conter o perigo da sua magia bruta e incontrolável, Sônia foge para o submundo da cidade, aliando-se ao Sindicato dos Ladrões para sobreviver a uma caçada eletrizante que discute preconceito de classe e abuso de poder. Tem uma misturadinha. Tem. Minha dica de hoje é de autora cearense. E aí eu vou deixar logo de cara uma pergunta para quem está assistindo aqui a gente. Quantas mortes uma mulher já enfrentou para continuar viva? Pergunta complexa. Bem complexa. E esse é o mote para esse livrinho aqui, ó. Primeiro eu tive que morrer. Livrinho não, um livraço da minha amiga Lorena Portela, tá? Que traz um drama muito bem construído sobre uma jovem publicitária à beira de um burnout que é forçada a fazer uma pausa na vida profissional mesmo, desligar, tá? A história se passa na maioria do tempo em Jericoacoara, aqui no Ceará, tá? A Lorena mergulha fundo no universo de dores da personagem central, moldado ali pelo estresse, pelo excesso de trabalho, uma série de relações tóxicas e a necessidade constante de provar o valor dela, né? O valor que a personagem tem. É o romance de estreia da Lorena, vou mostrar aqui de novo. Essa edição aqui é a primeira edição do livro, que foi uma edição de autor. Essa edição hoje você já encontra reeditada, né? Aí nas principais livrarias, na internet e tudo mais. E vale muito a leitura, gente. É recomendadíssimo. O texto da Lorena é muito gostoso de ler também. É uma aí das nossas autoras mais recentes. É uma pessoa que tem se destacado bastante. E eu recomendo uma revelação da nossa literatura aqui cearense, viu? Fica a recomendação. Quero virar aqui para o Ítalo, já que ele está aqui olhando as nossas recomendações. Se interessou por alguma delas, Ítalo? Eu já li Lorena, é uma querida, assim, conheci Lorena também. Fui pro lançamento desse livro, estou até feliz de estar vendo aqui a divulgação dele. Reitero, né, a recomendação. E
O de fantasia eu vou ficar devendo, mas eu vou voltar. Eu prometo que eu vou voltar pra fantasia. Olha, volte pra fantasia. E esse em particular, assim, foi uma surpresa pra mim, viu? Super recomendo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Show. Nossa quinta-feira está se encerrando, mas na próxima tem mais. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. E aproveite o fim de semana. Faça uma leiturazinha, mesmo que curta e breve.